Vou esperar uns minutinhos aí, né, gente? Agora 7h15, daí o pessoal já entra para nós começarmos aí. No mais, tudo tranquilo? Te dando presença aqui para vocês. Dia 3/6. Depois eu vou fazer uma chamadinha aí. Boa noite, Pedro. Tudo certinho? Por que bem mal, Pedro? O que aconteceu de ruim nessa tua vida, homem? Se anime. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Nossa, que vozeirão. Por quê? Não, a voz de homem. É que agora vocês vão ficando mais velhos, né, gente? Vocês vão ficando com voz de homem mesmo. Tem que, né? Tem que, ainda bem, né? Deixa eu ver, estamos em 8, 7, né? 7, 8 comigo. Pessoal, eu vou só comentando com vocês agora aqui, mas depois a gente fecha aí, né? Até o pessoal entrando. Hoje a aula vai ser bem curtinha, na verdade, porque a gente só vai ver lançamento vertical, tá? Mas eu quero ver com vocês, então, os professores ontem devem ter comentado com vocês que o calendário da G2 não foi alterado, né? Então, a gente vamos organizar aqui a nossa vida. Então, hoje, dia 3, a gente fala um pouquinho a respeito de lançamentos verticais, tá? Na quarta-feira, dia 10, quarta-feira que vem, a gente vai falar sobre lançamentos horizontais e lançamentos oblíquos, que um complementa o outro, e aí no dia, que é a última matéria, né?
e aí no dia 17 a gente faz a revisão para a prova de vocês, que provavelmente vai ser dia 24, tá? Então, é mais ou menos essa disposição que a gente vai ter aqui. Nós temos hoje mais 2 aulas, né? Então, são 3 aulas ainda, antes da prova de G2, tá? Então, vocês vão começar as provas de G2 no dia 19, né? E vão acabá-las no dia 25, na quinta-feira. Então, provavelmente, a nossa prova de física, vocês terão a penúltima prova aí no dia 24, tá? Pela ordem das aulas, né? Se for assim, que eu acredito que vai ser como foram disponibilizados na G1, tá? E a questão da avaliação, então, até a segunda ordem, né, a gente vai fazer da mesma forma que foi ali na G1, tá? Então, nós temos essa, mais ou menos, hoje, ontem, quando nós recebemos essa solicitação, né, de que a G1, o calendário de G2 não seria alterado, então, assim como o término do semestre, então, é isso que a gente vai ter aí para fazer, tá? As formas de avaliação, então, da mesma forma, hoje a gente vai trabalhar, então, o mapa 16, né? E aí vocês foram fazendo as listas de exercícios lá e foram postando, né? Eu vi que a maioria já postou lá as listas, tudo. Então, nessa semana aí, semana que vem, eu vou estar fazendo o feedback, né? E vou estar fazendo o fechamento dessa nota de vocês aí, que é as notas de participação das aulas e a nota da resolução daquelas atividades lá, tá? Então, a princípio, vai ser no mesmo método aí da G1, então, provavelmente a prova estará valendo 4, né? E os trabalhos estarão valendo 6, então, tá? Dessas atividades que vocês estavam fazendo, beleza? Então, a gente vai organizando dessa forma até não vir outra informação, mas eu acredito que até 3 semanas nós não vamos ter nada de novidades aí, né? Vamos estar na mesma, eu acredito, pela evolução aí da situação que a gente está vivendo, né? E aí, o segundo semestre, então, a gente tem aí mais um tempo aí para verificar, e a questão das aulas práticas também, eles nos falaram, então, que depois a gente vai tentar repor e verificar algumas coisas aí, principalmente daquelas que vocês têm mais, digamos assim, necessidade, né? Então, todas as aulas que vocês tiverem mais necessidade, vocês estarão, a faculdade estará disponibilizando, então, esse apoio, né, para as aulas práticas, depois, quando a gente voltar para o presencial. No caso da Física 1, eu vou dizer para vocês que até faz alguma diferença para a gente entender algumas coisas, mas também não é fundamental, né? Depois, quando a gente começar, provavelmente no próximo semestre, eu terei Física 2 com vocês, né? Sidney, não sei, tá? Se vai ser meio online, se vai, né? Como é que vai ficar? Porque o segundo semestre, teoricamente, deixa eu pegar aqui o calendário novamente, né? O segundo semestre, teoricamente, nós começaríamos dia 24 de julho, tá? Então, provavelmente a gente tenha um mês ali para verificar como é que vai o andamento da situação aí no Brasil, né? Então, Profe, Oi. começa 24 de julho, mas daí termina o primeiro semestre que dia? O primeiro semestre, teoricamente, assim, ó, vamos pensar assim, quem só faz G2 e passa, dia 25 de junho, já está liberado, que é o último dia de G1 de vocês, de G2, tá? Então, tu consegue ver aqui o Sim, meu, eu consigo sim. isso, ó. Então, dia 25 é a última prova de G2 de vocês, ó, tá? Daí, depois aqui, 26 a dia 2 de julho é a segunda chamada, tá? E aí, de 3 a 4, a 9 aqui, ó, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 é a sub, para quem pegar a recuperação. E daí, Profe, do dia como 10, que é que funciona a segunda chamada? É para quê mesmo? a segunda chamada é para quem perdeu alguma prova, Ah, tá. tá? Certo? E Certo. aí, dia 3, 4, 5, 6, dia 3, 4, 6, 7, 8 e 9 é a sub, né? Para quem ficou de recuperação que não atingiu a média 6, a média 7, desculpem, vai ter a possibilidade de fazer a substitutiva, ou de G1 ou de G2 aqui, né?
E aí, aqui, do dia 10 ao dia 23, é uma semana de capacitação para os professores, né? Teoricamente, é férias para vocês, né? Então, essas semanas aqui são semanas de recesso e capacitação nossa. Então, provavelmente, nessa semana aqui, do dia 10 ao dia 23, como é capacitação para os professores, provavelmente eles nos chamem para ver como é que nós vamos organizar o segundo semestre, né? Para ver se vai ser online. Daí, claro, gente, ó, pense do que do dia 25 até o dia 23, vocês vão ter um mês de descanso aí, né? Para a gente ver e pensar como é que vai ficar o segundo semestre daí, para nós organizarmos aí, tá? Mas eles Mas não têm chance de parar, né? não, eu acredito que não, tá? A gente vai continuar, nem que seja, por exemplo, eu acredito, tá, gente? Eu acredito que agosto até metade, tipo aqui, ó, nesse feriado de 7 de setembro, aqui até metade de setembro, provavelmente a gente trabalhe online, tá? Ou pelo menos no mês de agosto. O Estado está prevendo essa volta em agosto, tá? O Estado está prevendo, Em mas a gente não agosto. sabe, em Meu agosto. Deus. Isso significa que a gente vai trabalhar 1 ou 2 semanas aí online, né? Se o Estado decretar que a gente volte aqui no segundo semestre do Estado, né? Então, ele vai liberar também para as faculdades voltarem, né? Então, provavelmente a gente retorne aqui, né? Mas na pior das hipóteses, assim, eu acredito que a gente, no mês de agosto, metade de setembro, aí a gente retorna, né? Então, provavelmente, eu acredito que parar, não. O que a gente vai ter que fazer é depois se organizar para repor essas aulas práticas, né? Então, estudem e se dediquem aí para G2, que é um bom incentivo mesmo, Débora, né? Para vocês ficarem aí, irem bem na G2 e ficarem de buenas um mês em casa aí, né? Professora, Aí Oi. sim, viu? E no segundo semestre a gente vai ter a matéria de desenho técnico, Aham. que não tem como fazer em casa. Daí vão alternar? Tipo, Eu acredito que sim, tá? porque Tem depois a algumas. gente vai ter desenho auxiliado por computador. Será que a gente poderia ter primeiro essa daí, depois a de... Eu não sei, provavelmente é isso que eu acho que eles vão fazer, sabe, Débora? Vão chamar a gente para dar uma conversada e ver o que, que dá para alterar, tudo, né? Porque geralmente o professor de desenho auxiliado e de desenho técnico é o mesmo, geralmente, né? E aí a gente vai verificando aí como é que, né? Provavelmente eles organizem algumas coisas aí para que a gente faça isso online, pelo menos o comecinho, né? As primeiras semanas aí de agosto, eu acredito que o comecinho do semestre, as 2 primeiras semanas de agosto, pelo menos a gente vai trabalhar online, sim, tá? Então a gente deve começar aí umas 3 semanas online, né? A última de julho, que a gente volta dia 24, e aí as 2 primeiras de agosto, e aí depois eu acredito que provavelmente a gente volte aí no presencial, né? Tá? Mas eu acredito que vai ser mais ou menos assim. Gabriel, tu queria falar alguma coisa? não, não, Não? Tranquilo, então, gente? tranquilo. Pessoal, vamos lá, então. Hoje a gente continuamos na mesma, né, daquela da aula passada. Eu vi que vocês, a maioria postou lá, eu só não abri ainda. E aí a gente tem da lista de exercícios, né? Nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Hoje para vocês fazerem ali que é queda livre, tá? Eu vou explicar, então, o conteúdo de queda livre, e aí depois vocês vão fazer aqui a parte ali dos exercícios de queda livre, e na próxima aula, então, vai ficar só para quarta-feira que vem, o lançamento oblíquo e o lançamento horizontal, que são complementares um com o outro, tá? Profe, Então, vamos lá. Oi, pode vai falar. ser tipo de trabalhos da G2, vai ser essa lista aí? Isso, essas listas, e daí semana que vem eu vou postar um para vocês me responderem, que seria uma lista geral, zona, assim, de revisão para prova, tá? Ah, tá. Que aí vocês vão fazer ela para mim e postar, tá? Então, beleza. Mas vai ser Mas pra, tipo, fazer durante a semana, né? Ou no sim, dia. não. No dia também, para mim, tirando as dúvidas de vocês, mas vai ter a semana e até a Ah, G1, tá. a G2 para vocês responderem, tá? Bem Beleza. tranquilo, beleza? Tá? E também não serão muitas questões, né? Vai ser tipo uma revisão daí para a prova, beleza?
Vamos lá, então, gente. Hoje a gente vai falar, então, de lançamento vertical ou queda livre, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, né? Primeiro, a gente vai ver a questão de queda livre, né? Queda livre e lançamento vertical, que é praticamente a mesma coisa, né? Lançamento vertical. O que significa você ter um lançamento vertical e uma queda livre, tá? Quando a gente trabalha com isso, as equações, por exemplo, desse lançamento vertical e da queda livre, elas são praticamente as mesmas que a gente tinha quando a gente falava de movimento uniformemente variado, tá? Por que nós vamos usar esses dois exemplos como movimentos uniformemente variados? Tá? Por quê? Porque todo lançamento vertical ou toda queda livre, ela vai ter uma referência que é a nossa gravidade, tá? Então, eles serão movimentos uniformemente variados, aonde a minha aceleração vai ser igual à minha gravidade, né? Ou aceleração gravitacional. Para a gente fazer isso daqui, geralmente a gente usa, né, aproximadamente aí 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou, se nós quisermos, a gente arredonda isso daqui, né, para 10 metros por segundo ao quadrado, para facilitar aí as casas decimais, né, para a gente arredondar. Então, vejam, qualquer movimento que a gente faça de queda livre ou de lançamento vertical, serão movimentos que serão uniformemente variados. E o que nós vamos fazer de substituição agora? Que ao invés da gente ter a substituição a aceleração, o Azinho, a gente vai representar isso daqui por gravidade, né? Então, vai ser a nossa aceleração gravitacional. Vão ter duas situações desses lançamentos verticais, né? Quais serão as duas situações que a gente tem? Vamos pensar assim, ó, nós podemos ter um objeto, né, que está aqui, por exemplo, no alto de um edifício qualquer, né? E ele vai ter um movimento de queda, certo? Então, esse meu móvel aqui, né, esse meu objeto, ele pode ter um movimento de queda, ou então, se nós pensarmos numa outra situação, problema, se eu tiver o meu chão aqui, né, e aqui eu pegar um homenzinho aqui qualquer, né, e pegar um objeto aqui, ó, e lançar, né, vamos pensar nesse objeto bem bonitinho aqui, lançar esse objeto para cima, tá? Então, nós vamos ter duas coisas, né? Dois lançamentos distintos. Ou a gente tem um lançamento de queda, né? Uma queda livre, como é isso daqui, ou a gente tem um lançamento de subida, tá? Então, por isso que a gente chama isso daqui de lançamento vertical, tá? Por que nós vamos chamar isso de lançamento vertical, então? Porque nós temos essas duas situações. Qual que é a diferença entre essas duas situações aqui? É que na primeira situação eu estou descendo, então eu estou indo a favor da gravidade, ó. Então a minha aceleração gravitacional G vai ser positiva, tá? Nesse segundo exemplo, eu estou indo contra a gravidade, então eu estou atirando alguma coisa para cima. Isso significa que a minha aceleração gravitacional G vai ser negativa, tá? Quais outras condições nós temos que pensar nisso daqui? É que se eu estou considerando, tá? Depois eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem os desenhos mais específicos. É que se eu estou considerando que esse meu movimento aqui é um movimento, por exemplo, de queda livre, ó, o que significa você dizer que alguma coisa está em queda livre? Tá? O que significa dizer que um objeto em si está em queda livre? Tá? Quando eu digo que alguma coisa está em queda livre, isso significa o quê? Que eu estou desprezando, né? Estou desprezando a resistência do ar, tá? Então, toda vez que eu considerar um objeto em queda livre, isso significa que eu desprezo a resistência do ar, tá? Então, quando eu faço isso, o que essa teoria da queda livre me diz? É que se eu estou desprezando essa resistência do ar, então a queda desses objetos, eles não dependem da massa desse objeto, né? Ou seja, se eu colocar aqui uma bola de 2 quilos ou uma bola de 20 quilos, o tempo de queda vai ser o mesmo,
tá? Então, toda vez que eu tiver um movimento em queda livre que eu esteja desprezando a resistência do ar, uma das características desse elemento de queda livre, ou desse movimento de queda livre, é o quê? É que a massa, né, a massa dos objetos, eu até vou pôr aqui, ó, a massa do objeto em queda não influencia no tempo de permanência do ar, né? Do tempo de permanência no ar. Ficou muito feio isso aqui. No ar, tá? Então, vejam bem, ó, existem algumas características específicas do nosso movimento de queda livre, tá? Então, para que eu possa dizer que o movimento está em queda livre, é isso que eu vou ter, tá? Eu tenho que negar, ó, toda e qualquer resistência do ar, tá? Então, se eu estiver considerando um movimento de queda livre, então isso significa que eu estou desprezando a resistência de qualquer força externa, e aí sim a massa desse objeto não influencia na queda. Que é o que não acontece, né, gente? Vamos pensar assim, ó, se eu soltar uma pedra e uma pena no ar, eu sei que a pedra vai chegar primeiro, né? Se eu pegar uma folha como essa daqui de papel, pegar uma folha como essa e pegar uma aberta e pegar uma folha amassada, a folha amassada vai chegar antes no chão do que a folha aberta. Por quê? Porque, obviamente, se eu estiver considerando a resistência do ar, que é o que a gente faz no nosso cotidiano, né? A gente não consegue tirar o ar daí, então esse tempo de queda vai ser diferente, né? Para objetos que não estejam em queda livre, tá? Mas se eu considerar um objeto em queda livre, isso significa que eu desprezo toda e qualquer resistência do ar, e esse desprezo da resistência do ar faz com que objetos de diferentes massas cheguem exatamente ao mesmo tempo no chão, tá? Então, essas são as nossas condições. E aí, quando a gente vai pensar nisso, ó, então, todas as nossas equações, ó, tá? As equações da queda livre, eu vou colocar aqui, ó, as Poxa, meu dado é equações... velho. Ah, já vou erguer aqui, ó. Então, essas equações, ó, essas equações da queda livre, elas serão exatamente as mesmas que eu tenho para o movimento uniformemente variado, tá? Então, quais são as equações que a gente tem para um movimento uniformemente variado? Nós vamos ter a função da posição, né, que é o igual a S0, mais o V0T, mais agora, mais ou menos, tá? A gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. O que eu vou fazer agora aqui, ó, gente? Então, como eu falei antes, o que nós vamos fazer? Se nós tínhamos um movimento uniformemente variado, a minha aceleração agora vai ser substituída pela aceleração da gravidade, tá? Mas eu vou ter duas situações para a aceleração da gravidade. Ou quando o movimento é a favor dela, que aí ela vai ser positiva, ou quando o movimento for contra ela, que aí ela vai ser negativa, tá? Então, obrigatoriamente nas equações, elas vão aparecer também, ó, mais ou menos a gravidade. A função da velocidade, né, ó, a função da minha velocidade, que continuará sendo a mesma, então vai ser V0 mais ou menos a gravidade vezes o tempo agora, ó. Então, aonde eu tinha a aceleração, eu vou substituir pela gravidade, tá? E a outra equação, então, que é aquela que é dada quando a gente não tem tempo, né? Que é a equação de Torricelli, que a gente diz o quê? Que a velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos, né? 2 vezes a gravidade vezes a variação daí do meu espaço, tá? O que pode acontecer agora aqui nessas equações de queda livre, então? Ó? Primeiro, eu fiz a substituição da gravidade, da aceleração pela gravidade, né? Ó, eu substituí o A pelo G. O que mais que eu posso substituir aqui, gente? Ó, se eu estou falando de queda e de lançamento vertical, ó,
o espaço que esse meu móvel percorre é exatamente igual a quem? Esse espaço percorrido eu posso chamar de quê? Altura? De altura, né? Isso mesmo, tá? Isso mesmo, Alisson. Ó, então, esse meu espaço eu posso chamar de H. Ou seja, se eu quiser fazer essa substituição, ó, aqui eu posso substituir esse meu S, então vai ser igual ao meu H, né? Que vai ser a minha altura. Então, as equações, elas são exatamente as mesmas, tá? As mesmas que eu tinha no movimento vertical, no movimento variado, serão as mesmas que eu vou usar para o movimento de queda livre. E aí eu vou ter que tomar só alguns cuidados, tá? Que cuidados eu vou ter que tomar? Imaginem assim, ó, que se eu começar essa posição aqui, tá? Ó, vamos pensar que eu estou atirando alguma coisa para baixo, certo? Então, aqui embaixo, aqui em cima, quando eu começar esse movimento, ó, a minha altura, eu posso considerar como espaço inicial, né, ó. O meu H inicial vai ser 0, quando eu estou atirando para baixo, e aqui vai ser o meu H final, né, que vai ser um valor, sei lá, que eu vou encontrar aqui, que é exatamente o valor da altura de queda. Se eu estiver subindo, ó, então aqui o meu H0 é que vai ser 0, e aqui em cima eu vou ter um H final, né? Ó, então eu posso inverter essas duas coisas. Se eu estiver atirando alguma coisa aqui, ó, quem que é o meu espaço inicial? Meu espaço inicial é o quanto eu já andei no início do movimento. Então, eu não andei nada aqui, ó, quando eu estou atirando. Mas quando eu chegar aqui embaixo, eu vou cair conforme a altura. A mesma coisa, ó, quando eu atirar isso aqui para cima, né? Então, aqui embaixo, quando eu começo, a minha altura vai ser 0, e aqui em cima, a minha altura vai ser máxima, né? Então, eu posso colocar isso daqui, ó, né? Como, se eu quiser aqui, como um valor máximo de altura, né? E aqui também como um valor máximo, que é quando ele chega ao chão, tá? Outra coisa que eu vou ter que tomar cuidado é com as velocidades, né? O que que acontece com as minhas velocidades, se eu tiver aqui, ó? Se eu estiver atirando alguma coisa para baixo, ó, então a minha velocidade inicial aqui, ela pode ser 0, tá? Se eu considerar um movimento uniforme, né? E aqui, ó, se eu estiver atirando alguma coisa para cima, então aqui, ó, quando ele chegar na altura máxima, é que a minha velocidade final vai ser 0. Aqui a minha velocidade inicial vai ter que ter um valor, concordam comigo? Ó? Aqui vai ter que ter um valor máximo. Por que que quando eu atiro alguma coisa para cima, a velocidade inicial não pode ser 0? Porque se a velocidade inicial fosse 0 aqui, eu não consigo atirar nada para cima, né? Ó, se eu não der uma velocidade inicial para isso aqui, ela não vai subir. Então, eu tenho que ter uma velocidade inicial diferente de 0 para objetos que saem do chão, tá? Mas para objetos que caem com a força da gravidade, eu não preciso que a velocidade inicial seja 0, tá? Eu vou compartilhar minha tela aí com vocês, e depois eu mando a fotinho dessa minha folha aqui, tá? Ficou tão bonitinha, né? Coloridinha, olha. Eu até comprei caneta nova, gente, para dar aula para vocês, ó, que bonita, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês verem, tá? Algumas animações aí em relação ao movimento uniforme aí que a gente tem, tá? Né, queda livre, que é um movimento uniformemente variado. Então, vamos pensar assim, ó, deixa eu só dar continuidade daquele da aula passada, tá? Então, vejam, ó, se eu tenho aqui um movimento uniformemente variado, deixa eu colocar aqui, né? Então, o movimento uniformemente variado, nesse caso, vai se fazer respeito à minha queda livre, né? Então, a minha aceleração gravitacional, tá? A primeira pessoa, digamos assim, que se referiu a isso, né, foi Galileu. Galileu Galilei, na Torre de Pisa, né, começou a pensar que se ele largasse objetos diferentes, né, se eu fizesse a liberação aqui de objetos diferentes aqui em cima, provavelmente, se não existisse o ar, eles chegariam aqui embaixo ao mesmo tempo, né? E aí foi que ele determinou que toda vez que a gente tem o processo de queda livre, né? Então, a gente diz que esses objetos de queda livre, eles serão queda livre se eu não tiver a resistência do ar, né? Tanto para, se eu tiver objetos caindo, então a minha resistência do ar vai influenciar conforme a minha superfície, né?
Ou seja, quanto maior for a minha superfície de contato, mais o ar consegue fazer resistência a ele. Um exemplo disso são os paraquedas, né? Como é que a gente consegue cair em queda livre sem o paraquedas, e no momento que você abre o paraquedas, você acaba estabilizando a tua velocidade. Por que Prof, que isso acontece? então, se eu Oi? colocar, vamos dizer, dois objetos com o mesmo peso, mas com volumes diferentes, qual que vai chegar primeiro? Se eu não tiver o ar, né? Se eu estiver no vácuo, eles chegam exatamente juntos. Não, não, se eu tiver resistência do ar, daí vai Daí, chegar o menor ou o maior? daí, quanto maior for a tua área, maior vai ser a tua resistência. E aí você consegue manter ele mais tempo. Por exemplo, se esse daqui for pesado, né? Vamos pensar assim, ó, que se essa bolinha pequena tivesse 2 quilos e essa aqui tivesse 1 quilo, essa daqui provavelmente chegaria depois, tá? Porque ela tem mais área, ó. Ou se essa aqui Não, tivesse 2 quilos e essa 1, essa daqui continuaria chegando depois, tá? mas O se elas primeiro tivessem o mesmo peso? daí essa daqui chegaria depois, tá? Se eu considerar a resistência do ar. Quanto maior for a área, tá? Quanto maior for a área, maior é a resistência que o ar oferece, então ela chega depois, ela fica mais tempo planando, tá? Entendi. Por isso que você consegue, por exemplo, assim, ó, vamos pensar na estabilidade, por exemplo, de aviões, né? Se você tiver um avião pesado, você precisa de asas mais largas, né? Por quê? Porque você precisa de uma maior área para você manter a estabilidade, tá? Do que se você fizer, por exemplo, um plano motor, né? Um monomotor, qualquer coisa assim, um avião que não é tão pesado, ele não precisa de tanta área para poder manter o equilíbrio, tá? Então, o primeiro critério é sempre a superfície, daí depois o peso, tá? Mas o primeiro deles é a superfície. Quanto maior for a superfície, maior é a resistência de ar que você tem, tá? Mais tempo você fica planando, ok? Então, esse sentido, gente, da resistência, ó, essa força de resistência, ela é sempre contrária ao movimento, né? Então, principalmente nos movimentos de queda. Então, eu tenho quedas para baixo, a resistência do ar vai estar voltada sempre para cima, né? Então, aqui, ó, eu posso simular, depois vocês vão ver ali, né? Ó, se eu largar uma pedra e uma folha, por exemplo, depois eu tenho a outra apresentação que dá para ver eles caindo, né? Um elefante e uma pena, né? Vamos pensar assim, os dois caindo do prédio, tá? Depois eu já mostro ali para vocês. Então, vejam, ó, o movimento de descida, tá? Que é isso que eu estava falando para vocês antes aqui nos meus desenhinhos, ó, o movimento de descida, ele sempre vai ser um movimento acelerado, tá? E o movimento de subida vai ser um movimento desacelerado, que é isso que eu falei para vocês, ó. Então, aqui, quando eu tiver um movimento de descida, eu tenho que obrigatoriamente ter velocidade igual a zero, tá? Desculpe. No movimento de descida, eu não preciso obrigatoriamente ter velocidade igual a zero. Eu posso atirar alguma coisa para baixo, tá? Então, se eu atirar alguma coisa para baixo, a minha velocidade inicial não vai ser zero, tá? Mas se eu só largar ela, ó, se eu abandonar esse objeto, aí sim a velocidade inicial é zero, tá? Então, quando eu tiver um movimento de descida, a minha velocidade inicial pode ou não ser zero, tá? Mas agora, ó, se eu tiver um movimento de subida, a minha velocidade inicial nunca vai poder ser zero, né? Porque se a velocidade inicial aqui for zero, eu não consigo subir esse meu objeto, tá? Então, a minha velocidade inicial tem que ser diferente de zero se eu estiver subindo, tá? Mas se eu estiver descendo, ela pode ou não ser zero, porque é independente. Sempre que o problema falar assim, ó, um objeto é abandonado de uma altura, então eu considero que essa velocidade é zero, tá? Agora, se eu atirar esse objeto, aí é diferente, né? A minha velocidade inicial vai ser diferente de zero daí, tá? Então, esses movimentos aqui, ó, se eu considerar um movimento em queda livre, tá? Que é onde eu desprezo essa resistência do ar, como eu falei antes, o que que acontece, ó? Qual que é a força que acelera esse movimento, ou qual que é a força que desacelera esse movimento? A força que faz com que esse movimento seja acelerado é a gravidade, né? Ou a força gravitacional.
Então, como é que ele acelera? De acordo com a gravidade, ó. A cada 1 segundo do movimento que passa, a minha velocidade aumenta em 10 metros por segundo, né? Porque, teoricamente, a gente pode aproximar a aceleração gravitacional para 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, 1 segundo, a minha velocidade é 10, 2 segundos vai ser 20, 3 segundos vai ser 30 e assim sucessivamente, né? A mesma coisa se eu estiver subindo, ó, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, no 0 segundo era 30, no 1 segundo vai ser 20, porque eu tenho que diminuir 10, né? No segundo, né? No segundo igual a 2 vai ser 10, e no segundo é igual a 3, então vai ser 0, né? E aí ela retorna para o chão, tá? Então, é assim que a gente vai tratar o nosso movimento aí, certo? Então, isso que eu falei para vocês, né? Ó, o que nós vamos ter, então? Toda vez que a gente tiver trabalhando com queda livre, então o meu movimento vai ser uniformemente variado, né? Ou retilíneo uniformemente variado, e eu vou desprezar a resistência do ar, tá? Então, essa resistência do ar, eu vou ter ela, não vou considerá-la, tá? Então, aqui estão as funções, né? Serão as mesmas que a gente vai usar lá. Lembram que agora eu disse que no lugar do S aqui nós vamos substituir por H de altura, né? Que é a mesma coisa, a função da velocidade e a função da equação de Torricelli, né? Então, as equações serão as mesmas, tá? E aí, deixa eu só mostrar agora aqui para vocês, que vai ficar mais prático, então. Então, vejam lá, tá? Então, a queda livre é sempre quando um objeto se desloca livremente, e a única força que eu vou considerar é a influência da gravidade, tá? Então, não depende do movimento inicial dos objetos, tá? Se você deixar cair do repouso, atirar para baixo ou atirar para cima, tá? Então, a queda livre ou a subida de forma livre, eu vou desprezar essas resistências, né? Então, ora, isso que Galileu falava, né, ó, que se você deixar cair 2 objetos, né, se ele imaginasse aqui o alto da Torre de Pisa, né, o que ia acontecer? 2 objetos de mesmo tamanho, desprezando-se a resistência do ar, cairiam juntos, né? O que acontecia aqui? Aristóteles pensava que isso daqui, ó, né, ele imaginava essa queda considerando a resistência do ar. Então, a bola mais pesada cairia primeiro. Galileu imaginava isso daqui, né, desprezando a resistência do ar. Então, as bolinhas cairiam juntas, tá? Na verdade, ambos tinham razão, né? Os dois têm razão. Se eu considerar a resistência do ar, a bola mais pesada cairá primeiro, né? Mesmo que ela seja aqui, né, um pouquinho maior, ó, se elas tiverem o mesmo peso, aí essa maior aqui cai depois, né? Se elas tiverem o mesmo peso, ó, tá? Porque eu dependo daí da minha quantidade de superfície, né? Como eu falei antes, tá? Mas ambos tinham razão, né? Porque se eu considerar a resistência do ar, acontece uma coisa, se eu considerar a queda livre, acontece outra, tá? Sempre na queda livre, eles caem exatamente ao mesmo tempo, tá? Então, Galileu foi quem primeiro estudou esse movimento de queda, né? E aí, o que nós temos? Que se eu considerar queda livre, então, né? O que acontece, ó? O valor da gravidade, e foi ele quem determinou, né? O valor da gravidade ali juntamente com Newton, né? Então, na verdade, Newton quem determinou depois especificamente o valor gravitacional, né? Então, o módulo da gravidade a gente usa 9,8, que a gravidade aumenta ou diminui, né? Diminui quando se aumenta a altitude, mas vamos pensar assim, ó, gente. No nosso planeta, tá? A gente usa em média o valor 9,8, tá? Em locais de alta altitude, né? Alta altitude fica meio redundante, mas nos locais, por exemplo, nas montanhas, né? Essa gravidade diminui um pouquinho, tá? Mas em média, ela é 9,8, ela diminui um pouquinho até pelo efeito rarefeito do ar, tá? Por exemplo, se nós pegarmos no topo do Everest, por exemplo, né? Essa gravidade é um pouco diferente, tá? Ela é um pouquinho menor,
certo? Devido à altitude. Mas em média, mas não varia muito, tá? Então, em média, na Terra, a gente tem 9,8 como o valor médio da gravidade, né? Que geralmente a gente arredonda para 10, tá? Então, vamos pensar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Se nós pensarmos no movimento em queda livre, né? É isso que a gente vai ter, ó, tá? Independente do tipo de objeto que você tenha, você vai cair junto, né? Os objetos caem exatamente juntos quando você considera esse movimento de queda livre, ó, tá? Então, todos eles têm exatamente o mesmo tempo de permanência no ar, ok? Então, o movimento de queda livre vai ser movimento uniformemente acelerado. Se você lançar ele para cima, vai ser uniformemente retardado, né? Ou desacelerado, se eu quiser, tá? Isso eu já falei para vocês ali. As equações do movimento, então, como eu falei antes, ó, o que a gente vai substituir? Vai substituir a aceleração pela gravidade, positiva ou negativa, né? Se eu estiver descendo positiva, se eu estiver subindo negativa. Vamos substituir o x ou o s pelo h, que é a minha altura, né? De novo aqui, ó, a gravidade vai ser positiva ou negativa, tá? E a equação de Torricelli também, tá? Então, as equações, ó, são exatamente as mesmas. A única coisa que nós vamos substituir é que nós vamos falar da altura agora quando a gente falar de espaço e da gravidade quando a gente falar aceleração, né? Então, olha que bonitinho aí, certo? Um elefante e uma pena, tá? Sem resistência do ar, ó, eles caem exatamente juntos, tá? Se você fizer com resistência do ar, ó, né? Obrigatoriamente, o elefante cai depois, certo? Alguns minutos depois, ó, né? Só para ficar bonitinho, ó. Aproximadamente 3 minutos depois, a pena vai cair, né? Ó. Caiu aí, 3 minutos depois, a pena atingiu o chão, certo? Então, isso é com resistência do ar e isso é sem resistência do ar, tá? Então, sem resistência, independente da minha massa, eles caem juntos, né? De massa ou de superfície, tá, gente? E com resistência do ar, daí, depende da massa e depende da superfície, beleza? Ó, então, esse é o movimento de queda livre, né? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem melhor isso, tá? Então, se um corpo cai livremente a partir do repouso, calcule sua posição e velocidade em t igual a 1 segundo, tá? Considere a gravidade 10. Então, vamos pensar assim, ó. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele é 0 e a altura inicial dele é 0, né? Ó, tá? Então, a altura inicial, ou y inicial, que é a mesma coisa, vai ser 0, velocidade inicial vai ser 0. Quem é que sobra? Ó? Vai sobrar 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado, né? Ou gravidade, tempo ao quadrado, dividido por 2, né? Então, se eu substituir aí, ó, 10, que é a minha gravidade, né? Positiva porque eu estou caindo, ó, ele cai, então ele é positivo. O tempo era 1, então 1 ao quadrado, 10 vezes 1, 10, né? Dividido por 2, 5 metros, tá? Então, bem tranquilo, ó. Mas eu quero saber agora a velocidade. Então, 1 segundo depois, ele estava na posição 5 metros. Qual que é a velocidade? Ó, a inicial é 0, a gravidade é 10 e o tempo é 1 segundo. Então, significa que eu vou ter uma velocidade de 10 metros por segundo, tá? Bem tranquilo, ok? Eu vou fazer um outro exemplo aqui, para vocês entenderem melhor, tá? Deixa eu pegar agora aqui, ó, nessa outra apresentação que eu tinha aqui, ó. Então, vamos pensar assim, ó, se ele cair livremente, ó, qual é a posição e a velocidade em 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e 4 segundos? Ó, se eu estou considerando aqui, ele está considerando a gravidade 9,8, ó. Então, no tempo 0 segundos, o espaço inicial era 0, né? O tempo era 0, o espaço inicial era 0 e a velocidade era 0, tá? Tem alguém pedindo para entrar, será? Não, é no meu WhatsApp. O que acontece aqui, ó? 1 segundo depois, tá? Então, se eu substituir o t 1 segundo, ó, lembra lá, o que vai ficar? Se as duas primeiras são 0, só sobra isso daqui, daquela minha função grandona, né? Então, eu tô descendo,
tá? Ó, se eu tô descendo, então a minha gravidade vai ter que ser positiva, tá? Não sei por que que ele usou negativo aqui se eu está caindo, tá? Ó, então vai acontecer o que aqui? 1 segundo, ele usou a gravidade 9,8, então vai ficar 9,8 dividido por 2, né? 4,9. A velocidade vai ser 1 vezes 4,9,8, que vai ser 9,8. A aceleração é sempre a mesma, né? Ó, é 9,8 e Como que é ali, positiva. profe? Oi? 9,8 dividido por 2? Dividido por 2, é. Por Porque que aqui, dividido né? por 2? Aqui, ó, nos metros, certo? Esse? Sim. Ó, porque você tem isso aqui, né? Ó, é g vezes t ao quadrado sobre 2, tá? O T, no caso, É t ao quadrado, o t é 1. o T é 1. O t é 1, né? O primeiro segundo, ó, Tá. A tá? gravidade 9 vezes 9,8. 9,8. Isso, então fica 9,8 vezes 1 ao quadrado, dividido por Sim. 2, né? Esse 1 meio é da fórmula, lembra? Gravidade, tempo ao quadrado sobre 2, tá? Mas E não assim seria sucessivo. dividido por meio? É, mas é, né? É a mesma coisa. Ah, o resultado vai ser o mesmo? Ah, tá, desculpa. Sim, é o mesmo, né? Então, olha aqui, ó. O que que acontece aqui? Na verdade, você multiplica por meio, né? Ó, você multiplica por Ah, 0,5 ou divide por 2, né? Tanto faz. entendi. Aí, olhem aqui, ó. A sequência é a mesma, ó. Para t igual a 2 segundos, você só aplica aqui, ó. Para t igual a 3 segundos, para t igual a 4 segundos, ó. Então, o que que significa? Que se você está descendo, ó, aqui vejam que esses negativos aqui estão errados, tá, gente? Ó, porque ele está descendo. Se ele está descendo, a gravidade tem que ser positiva, tá? Então, esses movimentos são todos positivos aqui, ó. Tá? Então, conforme ele vai descendo, o que que acontece com a minha velocidade? Ela vai aumentando, né? Isso é meio que óbvio, ó, tá? O que que acontece aqui, ó, se eu jogar uma pedra, ó, verticalmente para cima e ela volta, ó, tá? Então, eu posso considerar aqui duas situações, ó. Eu tenho um lançamento vertical para cima, tá? Quando eu atinjo a altura máxima aqui, de acordo com a velocidade que eu lancei, essa pedra vai começar a cair, né? Então, eu tenho dois movimentos aqui específicos, ó. Quando a gente joga para cima, e aí quando ela atinge a altura máxima, ela começa a cair. Então, olhem aqui, ó, o que que ele me disse aqui nesse problema, ó. Uma pedra é arremessada verticalmente para cima, no ponto A do terraço de um edifício, com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então, olhem, o meu V0, tá? O meu V0 é 20, ó. O prédio tem 50 metros de altura. Olha aqui, ó, já deu que o prédio tem 50 metros de altura. Determine, na letra A, o tempo no qual a pedra atinge a altura máxima, ó. Então, quero saber quanto tempo ela leva para subir até aqui, ó, né? Então, se eu atirei ela com 20 metros por segundo, aqui em cima, ó, quando ela chegar nesse ponto máximo aqui, ó, tá? Quando ela chegar aqui, certo? Ó, quando ela chegar nesse ponto, qual que vai ser a velocidade dela? Se a altura é máxima? Se ela vai começar a cair, qual que é a velocidade que ela teria aqui? Velocidade zero, prof. Zero, né? Ó, então eu vou substituir aqui, ó. Eu preciso saber o tempo, né? Então, ó, o V final vai ser zero, porque ela tá aqui em cima. O V inicial vai ser 20, que foi a altura que eu determinei aqui, ó. Menos porque eu tô subindo, né? A gravidade, ele usou aqui 9,8, né? Vamos usar 9,8 ou 10, tanto faz. E o T é o que eu preciso saber, ó. Então, ele substituiu aqui os valores, ó, e achou 2,04 segundos, ó, tá? Agora, existe uma coisa interessante quando a gente fala disso aqui. O tempo do qual a pedra atinge a altura máxima, nós achamos que foi 0,4, ó. A altura máxima acima do terraço, né? Então, vou precisar encontrar quanto que é essa altura máxima aqui, além dos 50, né? Aí eu vou jogar aqui, ó. A velocidade, o espaço inicial é zero, ó, né? A velocidade inicial aqui é 20, né? E o meu tempo vai ser quanto? 2,04, né? Ao quadrado, ó. Então, ele resolveu ali
ele achou que aquele ponto fica 20 metros, 20,4 metros acima desse terraço aqui, tá? E aí, olhem, ele quer saber o tempo no qual a pedra retorna ao nível do arremessador, ó, que é aqui, nesse ponto C, por exemplo, tá? Quando a gente fala em queda livre, gente, o tempo que eu demoro para subir é exatamente igual ao tempo que eu demoro para descer, tá? Então, por exemplo, ó, se eu levei 2,4 segundos para chegar aqui em cima, eu vou levar também 2,4 segundos para chegar aqui embaixo, ó, tá? Na altura do arremessador, tá, gente? Nessa mesma altura. Então, no mesmo espaço, se eu estou considerando queda livre, o tempo que eu demoro para subir é exatamente igual ao tempo que eu demoro para descer, tá? Então, eles devem ser iguais, ok? Então, sempre esses tempos de subida e os tempos de descida são exatamente iguais. Então, olhem, o tempo no qual a pedra retorna ao nível do arremessador significa o quê? Que é o tempo que ele demorou para subir, mais o tempo que ele demorou para descer, né? Que é o tempo total de permanência no ar, ó. Então, aqui deu 4,08, porque se ele demorou 2,4 para subir, ele vai demorar mais 2,4 para descer, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui mais específico para vocês, na mão aqui, né? Porque eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem do que nos slides, tá? Esses slides, gente, vocês têm lá no material, certo? Lá no mapa eu coloquei lá para vocês. Depois eu mando essa fotinha aqui, ó. Eu vou fazer um exercício aí para vocês desse movimento aqui, tá? Vou fazer mais um exemplo aqui, para depois a gente fazer lá os exercícios, então. Então, vamos pensar aqui num exemplo, ó. Vamos imaginar que eu tenha um atleta que salte de uma plataforma, tá? Vamos desenhar aqui, ó. Ele estando aqui numa plataforma qualquer, tá? E vamos pensar aqui, ó. Que ele vai descer, tá? 5 metros aqui, ó. Eu tenho uma altura aqui de 5 metros, tá? E essa pessoinha aqui, ó, vai saltar aqui, tá? Dentro de uma piscina com água, tá? A 5 metros de altura, certo? Vamos imaginar que seja isso. E vamos pensar que a minha gravidade aqui, vamos usar 10, né? Só para ficar mais legal da gente resolver, né? Então, vamos usar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Se eu pensar nisso daqui, ó, vamos imaginar o sentido que eu vou cair aqui, tá? Aí vamos pensar qual que é a velocidade na letra A, ó, ele vai saltar aqui, certo? Vamos pensar na velocidade, ó, a velocidade que ele atinge a água, tá? Olhem, se eu pensar na minha estratégia aqui, ó, eu tenho duas equações que eu posso achar a velocidade, né? Ou eu acho a velocidade por essa equação aqui, ó, ou eu acho a velocidade por essa equação aqui, tá? Então, lembrem sempre que vocês têm duas possibilidades, ó. Eu posso achar a velocidade como sendo o V0 mais, porque eu vou estar descendo, né, a gravidade vezes o tempo, ou eu posso achar velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, vezes a altura, né? Porque agora eu vou usar a altura aqui no lugar de espaço. Olhem, o que eu dei para vocês? Eu dei a altura da minha plataforma, que era 5 metros, e dei a gravidade. E eu sei que esse carinha aqui vai pular daqui. Se ele vai pular daqui, eu tenho que saber o quê? Que a minha velocidade inicial é 0, né? Se ele vai saltar para baixo aqui, ó, a minha velocidade inicial é 0. Então, qual dessas duas equações fica mais fácil de eu usar? A de Torricelli, prof. A de Torricelli, ó, eu não tenho tempo, lembram? Toda vez que eu não tiver tempo, eu vou usar a Torricelli. Então, é isso que eu vou fazer, ó. A velocidade final é o que eu preciso, a inicial eu sei que é 0, mais, porque eu estou descendo,
duas vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 5 metros. Então, a minha velocidade final ao quadrado vai ser 2 vezes 10, 20, 20 vezes 5, 100. Então, a minha velocidade vai ser a raiz de 100. Então, vai ser 10 metros por segundo, né? Ó. Então, essa é a velocidade com que eu chego aqui embaixo, tá? Se eu pedisse agora na letra B, para vocês assim, ó, tá? Qual é o tempo gasto para ele chegar na água, né? Então, vamos ver aqui, ó. O tempo para atingir a água. Ó, agora que eu tenho a velocidade final, o que que eu posso fazer? Eu posso jogar nisso aqui para mim achar o tempo, ó, tá? Eu posso achar o tempo por aqui, por essa daqui? Posso também, ó, né? Eu sei que a minha posição inicial era 0, né? Porque ele não tinha andado nada lá. A velocidade inicial era 0. Posso jogar aqui para saber, ó, o meu espaço aqui é 5 metros, que ele vai saltar, né? Até ele chegar lá embaixo, ele cai 5 metros. Então, eu posso jogar nisso aqui também. Tanto faz, tá, gente? Eu posso usar essa equação aqui, eu posso usar essa aqui. Vou fazer das duas formas para vocês verem, ó. Então, vamos pegar lá. A velocidade final é a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo, né? Eu preciso saber o tempo, ó. Então, a velocidade final era 10, que nós achamos aqui, ó. A velocidade inicial era 0, 10 da gravidade vezes o t, né? Então, isso aqui é 0, ó. Não faz nada com ele. Vai sobrar quem? T igual a 10 dividido por 10, né? O t tá multiplicando aqui, ó. Então, vai ser 1 segundo de queda, ó. Se eu jogar na outra forma, ó, S igual a S0 mais V0 vezes T, mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, né? O que que eu tenho lá, ó? S vai ser, o S vai ser 5, né? Vamos aproveitar aqui, ó. O S vai ser 5, por quê? Porque a queda é 5 metros, ó. O S0 é 0, porque ele estava começando o movimento lá. O V0 é 0, vezes T, mais 10 da gravidade, o T é o que eu preciso, dividido por 2, né? Ó, isso aqui é 0, 0 vezes T dá 0, né? Então, sobrou quem aqui, ó? 5 igual a 10, ó, vamos simplificar isso aqui, né, ó, 10 dividido por 2 vai dar 5, 5t ao quadrado, né? Então, isso aqui passa dividindo, ó, t vai ficar, t ao quadrado, né, vai ser 5 dividido por 5, então, t vai ser a raiz quadrada de 1, que vai ser a mesma coisa, ó, t igual a 1 segundo, tá? Então, vejam, a forma que vocês vão usar não muda nada, desde que vocês usem ela de forma correta, certo? Ó, agora vamos pensar assim, ó. Se eu quisesse saber, por exemplo, o espaço em um determinado tempo aqui, eu também podia, né? Por exemplo, ó, deixa eu fazer aqui uma letra C, que fica daí. Depois eu tiro a fotinho lá. Vamos pensar assim, ó. Se ele demorou meio segundo, 1 segundo para cair, ó, se ele demorou 1 segundo para cair, eu vou perguntar, ó, qual era a posição após meio segundo de queda? Olhem, se a altura era 5 metros e ele demorou 1 segundo para cair, qual que era a posição dele no meio segundo depois que ele saltou? É 2,5? Ele estava na metade do percurso? Não, porque a velocidade vai aumentando. Exatamente. Ó, tomem sempre esse cuidado, tá, gente? Que quando a gente fala em velocidade de queda e tempo de queda para movimentos uniformemente variados, vocês têm que cuidar que eles têm aceleração, tá? Então, o que que eu vou ter que fazer? Ó, qual que era a posição após meio segundo de queda?
Então, eu vou precisar saber, ó, se eu quero saber após meio segundo, então, o que que eu vou ter que ter ali? Não, Débora, é bem tranquilo, tá? Ó, após meio segundo de queda, então eu vou ter quem aqui, ó? Eu quero saber a posição, né? Ó, quero saber qual era a posição depois que ele caiu 0,5 segundos, ó, né? Quando t era 0,5 segundos. E eu sei que a gravidade era 10 metros por segundo ao quadrado. Então, é a mesma coisa, ó. Então, eu vou querer saber a posição, ó. Então, S vai ser S0 mais V0T, mais, porque eu estou descendo, gravidade, tempo ao quadrado, dividido por 2, né? Então, a posição é o que eu quero saber. O S0 é 0, o V0 é 0, o tempo é 0,5, né? Mais 10 vezes 0,5 ao quadrado, ó, dividido por 2, né? Então, isso daqui, ó, eu sei que é 0, isso daqui eu sei que é 0, né? Então, sobrou lá, ó. Então, vai ficar quem? Qual que é a posição? Vai ser 10, ó, vamos dividir aqui, ó. 10 dividido por 2, que vai dar 5, né? Ó, 5 vezes 0,5 ao quadrado, é 0,25, né? Então, a posição depois de meio segundo de queda, 5 vezes 0,25 vai dar 1,25, ó. 1,25 metros, tá? Então, não é 2,5, né? Não é a metade, certo? Então, veja, Débora, ó, é bem simples, né? É só aplicar a fórmula. Só vocês terem essa noção. É que, às vezes, gente, por exemplo, isso Prof, e daqui se eu pode... quiser saber a aceleração? A aceleração é a gravidade, ó. Sempre vai ser o 10 aí? Sempre vai ser o 10. Queda livre, lançamento vertical, a aceleração é sempre a gravidade, tá? Sempre 10, ou se o problema pedir para você usar 9,8, né? E Depende se aí do fosse na problema. horizontal, daí seria com aceleração. Isso. Daí nós vamos ver na Ah, próxima aula, tá? Na aula que vem a gente vai misturar as duas coisas, tá? Vamos misturar isso aqui, o vertical e horizontal, tá? Mas sempre que for só vertical, ele é sempre 10, tá? É só movimento de queda, ok? Então, gente, ó, bem tranquilo, bem simples. Eu quero que vocês, de fato, tentem fazer aqueles 6 exercícios, tá? Porque a gente vai fazer o quê, ó? Agora, se vocês entenderem qual que é o princípio básico desse lançamento vertical para cima e para baixo, tá? Aí a gente vai conseguir fazer na próxima aula aquela mistura, porque eu vou misturar as duas coisas daí, tá? Então, vocês têm que entender agora como é que funciona o vertical para depois vocês fazerem horizontal. Diga, Pedro. Será que é a minha internet que está cortando? Tá. pra mim tá de boa, prof. Tá de boa? Ah, então é que tem alguém que estava cortando aí. Mas então tá. Vamos tentar fazer o seguinte, então, gente, agora, né? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem esses 6. Pode ser às vezes, Pedro, que, né? Mas eu tá gravando também, tá? E aí depois eu disponho lá, que daí eu acho que não fica cortada para você, se você quiser ouvir, tá? Tentem fazer, então, agora, esses 6 exercícios aqui, tá? Tem as respostinhas ali do lado, ó. Vejam que nessas aqui vocês têm as respostas. Não vai conseguir ler mesmo. Só tem 6, tá? Então, ó, 1, 2, esses 6 aqui, tá? Que vocês também têm que fazer e postar lá. Eu vou ficar aqui para ajudar vocês, se vocês tiverem dúvidas, daí eu vou resolver para vocês aqui, tá? Mas vocês têm que tentar entender como é que faz, beleza? Que aí eu já ajudo vocês aí a fazer e vocês já postam lá, que é a aula de hoje. Daí, na semana que vem, a gente fala do lançamento oblíquo e horizontal, tá bom? Vamos lá? Depois acabou. Depois que vocês fizerem esses 6 exercícios, estão liberados. Vamos lá? É esses QL ou LO que tem que fazer? QL. Os que tem QL ali, ó.
queda livre, tá?